O problema não é a busca da felicidade. O problema é buscar a felicidade debaixo do sol. Eu mereço ser feliz. Aqui está um grande risco, sabia? Quando a pessoa tem tudo e diz, não, mas eu mereço ser feliz, eu quero mais. Eu estou insatisfeito com a casa que eu moro, estou insatisfeito com o carro que eu ando, estou insatisfeito com o trabalho que eu tenho, estou insatisfeito com o cônjuge que eu tenho, estou insatisfeito com os filhos que eu tenho, estou insatisfeito com a igreja que eu tenho, estou insatisfeito com os amigos que eu tenho. Eu mereço mais. Eu mereço mais. Eu tenho créditos de merecimento que ainda não recebi. Eu quero mais, eu mereço mais. É isso que está aí. Ele pensou que ele era o centro do universo. Agora, vamos dar uma olhadinha na conclusão de tudo? Então vamos fazer uma avaliação do que já falamos. Ele buscou a felicidade. Em que lugar que ele buscou a felicidade? Primeiro, na música, no riso, nas festas. Depois, procurou a felicidade na bebida. Depois, ele procurou a felicidade nas realizações. Depois, ele procurou a felicidade na riqueza. Depois, ele procurou a felicidade nos músicos. Depois, ele procurou a felicidade no sexo. Depois, ele procurou a felicidade na fama. Depois ele resumiu dizendo que tudo que os olhos desejaram, tudo que o coração ansiou, ele atendeu. Depois ele está dizendo que ele merecia de fato ser feliz. Qual foi a conclusão? Aonde ele chegou? Que frutos ele colheu dessa semeadura? Resposta, versículo 11. Vamos ler o versículo 11, por favor. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que é a palavra vaidade? A palavra rebel, palavra hebraica para vaidade, significa vento, vapor, neblina, bolha de sabão. O que é uma neblina? É uma coisa que vem e vai, que desaparece. O que é uma bolha de sabão? É uma coisa que tem colorido, mas se você enfiar um alfinete, a bolha estoura e não tem nada dentro. Vaidade. Tudo é o quê? Vaidade. E ele vai dizer que é correr atrás do vento. Eu não sei, mas não tem coisa mais tola do que correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Pegar pelos cabelos, fica aqui, rapaz. Não corra na minha frente. Vamos correr juntos. Jesus disse, se você não sabe, o vento é assim, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Correr atrás do vento é uma missão inglória, frustrada. É desilusão amarga. O que ele está dizendo para nós é que as grandes obras humanas não satisfazem. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, todas, e foram grandes, e foram plurais, e foram maiúsculas, e todas elas, disse assim, o resultado foi bolha de sabão. Agora, o sentido de tudo isso não é que, vamos entender aqui, porque ele está escrevendo do ponto de vista debaixo do sol, mas a pergunta é, a felicidade existe?
Ela existe? Sim. Segunda pergunta: é legítimo buscar a felicidade? Sim. A felicidade tem endereço? A resposta é sim. É possível ser feliz? E a resposta é sim. O problema não é a busca da felicidade. O problema é buscar a felicidade debaixo do sol, apenas num plano humano, terreno, horizontal. Eu aprecio muito a obra do Dr. John Piper, quando ele diz que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é o hedonismo, não é. Deus criou o homem para ser feliz, sim. Às vezes eu vejo alguns autores dizendo o seguinte: o propósito de Deus para a sua vida é você ser santo, e não você ser feliz. Eu não tenho dúvidas de que o propósito de Deus é que você e eu sejamos santos. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas não é verdade que o propósito de Deus para você não é que você seja feliz. Não é verdade. Quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos, lá do século 17, que se reuniram na abadia de Westminster, que escreveram os documentos que nós chamamos de os símbolos de fé da igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, breve e maior. E a primeira pergunta do catecismo foi esta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então John Piper diz o seguinte: sabe qual é o problema? O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de desfrutar da sua intimidade e da sua presença. Então a felicidade existe, mas onde ela está? Ela não está nas festas, no álcool, nas músicas, nas realizações, nas riquezas, no sexo, na fama, nos shows. A felicidade está em Deus. É por isso que o Salmo 16 diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Em outras palavras, se o riso zombeteiro dos happy hours da vida carregam em si uma tristeza crônica, o riso verdadeiro é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Se o vinho em si mesmo não pode trazer para você alegria, o vinho de Deus é símbolo de alegria, de festa. Se a nossa casa em si não pode trazer alegria, pelo tamanho dela, pelo conforto dela, pelo requinte dela, a nossa casa pode ser fonte de bênção para nós e para outras pessoas. Se o nosso trabalho, por mais bonito ou prestigiado que ele seja, não pode satisfazer o vazio do meu coração, esse trabalho pode ser uma bênção para mim, para eu ter o meu sustento, sustento a minha casa, e para que eu tenha renda e condições de socorrer os necessitados. Se o sexo, por mais abundante que seja, por mais variado que seja, não pode preencher esse vazio, a Bíblia diz que o sexo, dentro da bênção do relacionamento conjugal, é fonte de prazer, de alegria e de bênção para o casal. Então, pare de buscar felicidade em coisas,
Porque a felicidade tem nome, ela tem endereço. A felicidade é Jesus. É Jesus. É Jesus. É só Jesus. Sem Jesus, você pode ter tudo, mas não tem nada. Com Jesus, ainda que você esteja desprovido de muita coisa, você tem tudo. Você tem a própria vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu imagino que esse texto deveria estar estampado nos nossos jornais, nos nossos periódicos. Deveria estar sendo transmitido nos canais de televisão. Ah, se a nossa sociedade pudesse compreender isso. Ah, se o homem pudesse compreender isso. Quantas buscas inglórias, quantas corridas sem propósito, quantas aventuras frustradas, quantas taças dos prazeres sorvidas até a última gota, cujo sabor é amargo. E Jesus está oferecendo vida, e vida em abundância. Ele está dizendo: se você tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.